apresenta a Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal. Cumprimento a todas, em nome da mesa, a Érica Cocai. E um dos pontos principais para a gente na questão aí das políticas públicas é a questão da emenda constitucional 95, que afeta toda a política pública e o setor público. A questão hoje do governo Bolsonaro na questão ambiental é porque ele não tem política ambiental, ele é contra o meio ambiente. E o que ele fez na campanha dele, principalmente, que ele queria acabar com o Ministério do Meio Ambiente. A proposta de governo era acabar com o Ministério do Meio Ambiente, mas ele está acabando. Tem outras formas de acabar que não seja uma medida provisória ou um projeto de lei que acabe. É desestruturando. Então, a reforma administrativa do governo Bolsonaro, que afetou várias instituições públicas, também afetou o Ministério do Meio Ambiente. E o que o governo faz? Como ele faz, né? Tudo que acontece no país, ele acaba responsabilizando quem faz políticas públicas. Hoje, quem é responsável pela crise ambiental? Os ambientalistas e os trabalhadores do serviço público que fazem meio ambiente, não é? Que defende essa política. São os responsáveis. Não é a falta de política de um ministro que não tem responsabilidade ambiental, que não deveria estar no Ministério do Meio Ambiente, porque, para mim, não deveria estar, já deveria ter ido embora, porque não tem proposta para o meio ambiente fazer isso. Então, para a gente, existe um problema seríssimo, que é a questão da reforma administrativa do governo Bolsonaro. Para mim, o problema seríssimo é o governo Bolsonaro como um todo. Para mim, ele não deveria estar aí, né? Mas é o que tem para hoje, né? Então, nós vamos ter que aprender a fazer políticas e aprender a apresentar propostas alternativas para enfrentar aí os ataques do governo ao setor público. Então, a reforma administrativa para a gente é um problema seríssimo e que a gente não está debatendo da forma que tem que debater. Está acabando com todas as instituições públicas. Saúde, educação, meio ambiente, cultura, o atendimento à população indígena. Todo isso é uma política da reforma administrativa. Aí, quem é responsável? Os trabalhadores do serviço público, que estão sendo assediados moralmente. Assediado, e assediado na imprensa. Os ministros indo falando que eles não trabalham, que nós não trabalhamos, que nós ganhamos muito, que nós temos que ser demitidos, que nós temos privilégio. Temos, sim, privilégio. Eu sou privilegiada. Sou trabalhadora do serviço público há 33 anos e sempre trabalhei muito bem. Saí do serviço público de uma forma tranquila, aposentada, o ano passado, e cumprindo o meu papel de quem paga. Então, nós temos que fazer. Tem que acabar com esse assédio moral. Agora, nós temos que discutir. Então, nós temos que rediscutir a reforma administrativa do governo Bolsonaro, reestruturar o Ministério do Meio Ambiente. Para mim, tem. E todos os ministérios que foram juntados e rejuntados sem questão técnica nenhuma, sem objetivo nenhum, só por uma questão eleitoral que tem que diminuir o ministério. É uma questão eleitoral. Não teve projeto nenhum para juntar ministério, juntar secretaria, né? Diga que acabou com o Ministério do Trabalho e Emprego, né? Também, né? Então, a reforma administrativa a gente não está debatendo da forma que tem. E hoje a reforma administrativa está dando impactos nas políticas públicas, dado a questão do meio ambiente. Para mim, é um ponto fundamental a questão da reforma administrativa. Então, a nossa proposta, além da saída do ministro, é reestruturar o Ministério do Meio Ambiente. Esse seria um dos pontos centrais. Outra questão que nós temos que colocar aí, concurso público. Quem faz política pública? É o trabalhador do serviço público, é o tal privilegiado, né, que a gente ouve aí na imprensa, né, que não trabalha e ganha muito, né? Já pensou se não trabalhasse e ganhasse muito aí, né, na questão do INCRA, da FUNAI, da CESAI, porque as pessoas sabem onde, da FUNASA, do IBAMA, do Chico Mendes. Então, nós temos que acabar com o assédio moral dos trabalhadores no serviço público. Eu fiquei pasma, né? Os trabalhadores do Chico Mendes não puderam comemorar o aniversário do Chico Mendes, dia 28, né? Deve ser balbúrdia, né? É bagunça. Foram impedidos de haver a comemoração. Não podem fazer reuniões, não podem discutir a situação da instituição no momento de uma crise ambiental.
Então, a democracia nas instituições públicas estão feridas, então nós temos que garantir a democracia, espaço de reunião. Esse governo não reúne com os trabalhadores, não negocia com os trabalhadores a sua pauta, e numa delas está colocada as condições de trabalho, a questão do contingenciamento dos órgãos e dos ministérios, porque tirar recursos você tem que acabar, né? Deus do golpe, nós estamos tirando, né? 30% por ano, né? 30, 30, 30, daqui a pouco nós vamos ter que colocar. Então, contingenciamento dos órgãos da instituição é uma questão séria. Porque se você tira recursos, você não tem como trabalhar, já não tem. E aí você tira de políticas fundamentais. Que o meio ambiente é política fundamental nesse país. E está mostrando agora com a crise. Então, os trabalhadores hoje têm proposta na questão da crise momentânea, porque, na realidade, hoje, o que está acontecendo com o país na questão ambiental, nós vamos ter décadas para recuperar. Todos os avanços que a gente fez na questão do meio ambiente, em pouco tempo, o governo Bolsonaro está destruindo tudo. Destruindo. E aí nós estamos propondo concurso público, reestruturação do Ministério do Meio Ambiente. A questão da indicação para os órgãos tem que ter questão técnica. Não pode ser qualquer um. E ano passado a gente discutiu isso numa indicação que a gente teve no Chico Mendes aqui. A gente fez uma audiência pública, que a gente quer discutir questão técnica. Se não for servidor da carreira, pelo menos tem um perfil técnico para estar assumindo as instituições. Porque, senão, não faz projetos. Quem conhece é quem faz projetos, quem tem um conhecimento técnico da área. Não pode ser qualquer pessoa que pode assumir a questão das instituições públicas. E nós queremos debater isso, que alguns cargos, principalmente do setor executivo, têm que ter perfil técnico para estar assumindo, sim. Se não for servidor público, pelo menos tem um perfil técnico para assumir, se não for da carreira. Essa é uma das questões do ponto que a gente está colocando, né, nessa questão. Temos também discutir os projetos positivos aqui no Legislativo que defende o meio ambiente. Nós temos que defender, mas temos que ser contra os projetos negativos, porque tem vários projetos aí que não defendem a questão ambiental no país. Então, Bolsonaro, né, tem que falar agora fora Bolsonaro e sua equipe toda, né, porque não tem projeto de Estado. Quem defende a emenda constitucional 95? Quem defende essa reforma administrativa? Quem defende a questão da reforma da Previdência? Quem não defende o meio ambiente? Não pode estar fazendo uma política pública nesse país, não pode ser presidente. Além de defender tortura, além de ser contra a mulher, negro, índio, né? Defende o genocídio de índio, né? Porque Bolsonaro defende isso, defende tortura. Então, eles não dá mais para a gente discutir isso. Os trabalhadores querem uma outra pauta para ser apresentada. E com o governo, como a gente não tem mesa de negociação, ele não senta com ninguém, ele só fica na empresa falando bobagem, nós temos que se organizar com a sociedade e discutir qual é o projeto que a gente tem de Estado brasileiro. Nós temos que discutir qual é o projeto de Estado. E esse projeto de Estado que está aí não atende à sociedade brasileira, não é um trabalhador do serviço público, não. Não atende à sociedade brasileira. Quem precisa de políticas públicas? Vamos falar aí, quem mais precisa de políticas públicas nesse país? Vamos discutir isso? É rico que vai para Miami, que viaja todo dia? Não, os 5% não precisa. Quem mais precisa de políticas públicas nesse país é a maior parte da sociedade brasileira. E é esse debate que a gente não faz. Defender a FUNAI, defender a CESAI, defender o Ministério do Meio Ambiente, que é o Chico Mendes, o IBAMA, é discutir e defender o servidor público? Não. É defender a sociedade brasileira. Que é a mesma coisa que a gente foi para a rua defender as universidades. Hoje, essa crise da Amazônia está fazendo a gente discutir a questão hoje, o que é a bobagem do presidente da República ser contra o meio ambiente. É uma bobagem, porque o meio ambiente interfere em toda a nossa vida. E é mundial, não é uma questão. O Brasil hoje está aí em toda empresa a questão de mundial. Então, a pauta dos trabalhadores brasileiros, além do concurso público, além de toda essa questão da defesa, de ser contra a reforma da administrativa, reforma da Previdência, nós queremos condições de trabalho, liberação de recursos,
acabar com o condicionamento dos órgãos e fazer uma nova estrutura do meio ambiente, além do concurso público e as indicações do cargo. E, literalmente, não dá para falar. Fora Salles, não dá para ter um ministro do meio ambiente que não defende o meio ambiente, que tem outros interesses, que não é o interesse da sociedade brasileira. É essa fala que a Condicef tem, e com prioridade o concurso público aí e a questão do fim do assédio moral nos trabalhadores do Serviço Público Federal. Tá ótimo, obrigada. Obrigada, Jussara. Eu vou passar agora a palavra para o Kleber Busato, que é secretário executivo do CIMI, Conselho Indigenista Missionário, apenas lembrando que ele terá que sair logo mais e vai ficar liberado e à vontade para se